podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre um projeto super especial premiado na categoria Projetos de Pesquisa do Energy Summit Awards. Estamos falando do projeto Multi-Stakeholder Libra 4.0. Para isso, temos aqui 3 dos coordenadores desse ambicioso projeto. Alexandre, Leonardo e Sérgio, muito obrigado pela presença de vocês. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia e obrigado pelo convite. Tudo certo. Bom dia, obrigado pelo convite. Espero aí que os ouvintes adorem nosso podcast. Ok, tudo certo também por aqui e vamos em frente. Beleza, pessoal? Então, vamos ao episódio. Bom, pessoal, para começar aqui a nosso bate-papo, nossa entrevista aqui super especial com esses 3 convidados aí responsáveis por liderar o projeto Libra 4.0, acho que a gente pode começar com o Alexandre tendo uma visão geral, né, Alexandre? Fala pra gente um pouco dessa visão geral, né? O que é o projeto Libra 4.0 e quais são as principais inovações que o projeto trouxe para o setor. Ótimo, excelente. Bom, eu queria começar aqui, na verdade, fazendo uma contextualização e passando alguns créditos aqui. Tá? Primeiro, o Libra 4.0 é um projeto resultado de um termo de cooperação tecnológico, tá? Entre o consórcio de Libra e a Halliburton. O consórcio de Libra é um consórcio de operadoras de óleo e gás, lideradas pela Petrobras, mas que conta também com a Shell Brasil, a Total Energies, e 2 parceiras chinesas, a Sinopec e a CNODC, além da PPSA. Tá? Esse projeto faz uso da verba de participação especial, tá? Da Lei de Incentivo à Inovação da ANP, que diz que 1% da receita com óleo e gás no Brasil deve ser reinvestido, tá? Em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil. Bom, dado esse contexto, o problema que se trata, né? O Libra 4.0, o objetivo principal é construir um gênio digital para o reservatório e sistema de produção do Campo de Mero. E aqui cabe um aposto importante, que é, primeiro, quando eu falo reservatório, eu estou falando da jazida de petróleo. Aquela rocha porosa enterrada a quilômetros de profundidade, da qual a gente extrai os fluidos, extrai aquilo que nos interessa, tipicamente hidrocarboneto, e a gente também onde a gente injeta de volta fluidos que não nos interessam, por exemplo, o gás carbônico. Tá? E sistema de produção é a infraestrutura que a gente instala nesse field, nesse campo. Tá? Então, inclui ali desde os poços, as linhas de produção, a plataforma. Então, o nosso objetivo é construir um gênio digital desse sistema completo, reservatório, sistema de produção. Mas, afinal de contas, né, o que é o tal do gênio digital nesse contexto? Os gênios digitais são representações virtuais, representações computacionais de sistemas físicos. No nosso caso, o reservatório e o sistema de produção. E aí o ouvinte mais atento deve estar se perguntando, né, afinal de contas, por que eu investiria em fazer um campo digital, uma versão digital do campo, né? E eu diria que o objetivo, a ideia, por que a gente está investindo nesse projeto, são 3 aspectos fundamentais. O primeiro é que você pode pensar esse gênio digital como um grande painel, uma grande maquete virtual do sistema de produção. Ali, os engenheiros, as pessoas responsáveis pela operação do campo, conseguem acessar os dados em tempo real, conseguem visualizar componentes do sistema e acessar informações em tempo real. Então, isso auxilia bastante o gerenciamento da produção desses campos. Eu esqueci de comentar, mas estamos falando aqui de um gênio digital para o campo de Mero. Mero é o 3º maior campo de óleo e gás do Brasil. Então, é um projeto relevante aqui. Tá? Então, o primeiro aspecto do gênio digital é acesso à informação. Tá? O segundo, talvez mais importante, é que, embora a gente pense o gênio digital como uma grande maquete virtual, na verdade, eu gosto de pensar ele como um videogame, que tem aquele aspecto da interação. Tá? A gente interage com o sistema. Então, esse gênio digital, a gente passa agora a testar a hipótese de como operar esse campo. À medida que a gente testa a hipótese, a gente vê como ele se comporta e começa a otimizar a produção. A gente busca, por exemplo, qual a melhor forma de reinjetar o gás carbônico no campo, tá? Para tanto reduzir o impacto da produção, como maximizar a produção de óleo. E, por fim, tem um terceiro componente, que é um componente de feedback. A gente pode pensar aqui, a analogia é com inteligência artificial.
né, o sistema, o engenheiro digital vai aprendendo com o tempo, vai ficando melhor com o tempo. Porque à medida que eu opero o campo, eu coleto informação do campo. Esses nossos campos de óleo e gás, eles são monitorados com diversos sensores, a gente faz aquisições de dados sísmicos e tal. Isso retroalimenta o engenheiro digital, que vai ficando cada vez melhor e mais assertivo, né? Bom, tu perguntou também sobre as inovações que o projeto traz para o setor, né? Eu diria que a principal inovação desse projeto aqui está relacionado ao desenvolvimento desse ambiente integrador de soluções. Vocês notem que a gente está falando, quando a gente fala da operação de um campo, é um processo multidisciplinar. Estamos envolvendo aqui pessoas como geólogos, geofísicos, aí passa por engenheiro, especialista em fluido, especialista em poços, todo tipo de especialidade. Cada um desses tem sistemas próprios que ele trabalha, extremamente especializados, específicos, né? Então, o desafio aqui é desenvolver uma tecnologia que combine esses sistemas todos, que faça a passagem de informação desses sistemas e gerencie, orquestre esse processo todo. Além disso, esse é um sistema, é um engenho com uso intensivo de inteligência artificial. Então, estamos investindo bastante na interface humano-máquina, né, de tal forma que a gente passe a comandar o sistema de uma forma semelhante a, por exemplo, o que a gente faz hoje com o ChatGPT, né? A gente usa a linguagem natural para conversar com o sistema, ao invés de ficar passando comandos sofisticados. Por fim, eu acho que um último aspecto que seria a parte de visualização, tá? É um sistema também rico em visualização, tanto bidimensional, temporal, mas como tridimensional. Bom, Alexandre, você falou, né, que nesse seu primeiro panorama geral do projeto Libra, né, como você falou, são várias tecnologias envolvidas, né, o conceito de gêmeos digital é um conceito super interessante, né, ainda mais aplicado por um projeto tão complexo como uma operação de um campo tão grande, né, quanto o de Mero. E aí, Sérgio, eu queria te fazer uma devolutiva aqui, falando de algo que a gente sempre menciona aqui nos episódios, que é essa questão do ecossistema. A gente tem uma abordagem de ecossistema aqui como muito próxima ao conceito de inovação aberta. A gente falou aqui de várias empresas, né, que hoje poderiam ser encaradas, né, diante de alguns segmentos como concorrentes, mas na verdade atuam aqui cooperando. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do impacto que esse projeto pode ter para o ecossistema, né, do setor da indústria como um todo, mas principalmente, né, ligando com outra coisa que a gente também sempre menciona aqui, né, a gente quando fala de transição energética, a gente fala até de descarbonização, as pessoas que são mais leigas associam só a energia renovável. E a gente também fala da descarbonização da própria cadeia do petróleo, né, de tudo que é envolvido nesse processo de produção. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas duas coisas. Como é que funcionou, né, essa união, né, das empresas e do ecossistema, e também como é que isso ajuda ou impacta nesse projeto na questão da transição energética e da sustentabilidade para o setor. Ok. Eu acho que eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para dar um pouquinho de contexto, né, nessa questão, principalmente da parte de sustentabilidade, né? Hoje, por exemplo, se todo mundo hoje comprasse um carro elétrico e quisesse ir para os cantos, as malhas de vários países, malhas de eletricidade, não iam aguentar a demanda, né? Então, parte dessa transição é você garantir, certo, dentro da matriz energética, que você tenha diferentes fontes, né, para isso, né? Então, esses investimentos, eles entram aí nesse contexto também, de estar suportando isso, né? A outra coisa é, se você for ver, o Emerick, ele falou na parte dele, né, que o Mero, ele é a terceira maior reserva de petróleo no Brasil, né? Então, e que a gente está falando aqui de 3,3 bilhões de barris de óleo recuperado, né? E são bilhões de investimentos, né? Então, nenhuma empresa individual de óleo e gás quer assumir esse risco, né? Então, por isso que você vê para grandes megaprojetos como esse, você entra em parcerias, né? Então, você tem um consórcio de Libra, não é uma questão... todo mundo quer entrar numa questão. E aí essa cooperação, ela vem um pouco daí, certo? A outra parte de cooperação vem
também da junção das diferentes tecnologias. Você tem diferentes provedores de tecnologia que habilitam isso aí, né? Mas aqui, eu termino meu parênteses aqui, eu vou endereçar mais a sua questão, né? Quer dizer, o tamanho desse campo e o volume de investimento, né? Ele por conta disso, ele tem que se voltar ao desenvolvimento dessas tecnologias para fazer essa otimização da operação. Então, você estava falando sobre a descarbonização das etapas, né? Então, isso está bem alinhado com isso, né? Você precisa... e esse é um dos conceitos que o Gêmeo Digital, ele vem bem dar isso, porque ele dá visibilidade para isso. Você tem vários projetos de óleo e gás que... e eu digo... até de empresas grandes, entendeu? Que o pessoal não sabe exatamente quanto é que o posto está produzindo, certo? Porque vai tudo junto, não tem sensores suficientes, enfim, é isso que acontece, né? Então, o importante é que quanto mais você maximiza cada etapa, maximiza as tecnologias, você minimiza a pegada de carbono associada a ele, né? A gente sabe que é necessário hoje em dia fazer parte ainda dessa matriz energética, né? Mas você precisa fazer isso da melhor forma possível, né? Sobre essa transição energética, sustentabilidade, né? Uma das principais premissas no projeto de Libra é reduzir esse impacto ambiental dessa produção de óleo e gás, né? E aí são vários fatores que levam a isso, né? Primeiro, isso que eu falei antes, que é a otimização das operações em todas as fases de produção de petróleo, né? A ideia aqui é reduzir desperdícios, melhorar eficiência energética, né? Você diminui as emissões associadas às operações, né? E você, as tecnologias, elas estão permitindo, e modelos computacionais, para que esse gerenciamento seja mais preciso e eficaz, né? Sobre essas melhorias no gerenciamento. Então, a gente está falando de como é que é. Então, uma das coisas que acontece, a gente tem reinjeção, né, de todo o gás que é produzido, incluindo o CO2, dentro desse campo, né? Mas, assim, tem melhores lugares para você estar reinjetando e que volumes que você vai fazer para poder aumentar. Você está consumindo óleo e gás de uma reserva. Então, você tem que fazer isso da melhor forma possível, porque já que você está explorando isso, né? Quanto mais você consegue aproveitar aquele recurso, menos perfuração futura você precisa fazer, né? Então, você tem mais durabilidade e longevidade desses ativos, né? Então, tem uma responsabilidade aí com o país, né? De você fazer a melhor extração possível, né? Então, a parte importante também do ponto de vista de sustentabilidade é essa estratégia de reinjeção do CO2, né? Então, esse CO2 não é só o CO2, é todo o gás, né? O CO2 ele está ali no meio, né? Ele está embutido, mas ele injeta de volta, né? E à medida que você vai produzindo, né? Imagina todas as tecnologias que são criadas e as metodologias associadas a isso, ou seja, no fim da vida útil do campo de Libra, ele pode ser usado para grandes projetos de sequestro de carbono, né? Quer dizer, CO2 vindo de outras indústrias, e mesmo de campos que estão ali perto, né? Você está ali perto do pré-sal, você tem várias coisas, ele pode ser um lugar para você dar destinação para esse CO2, né? Então, basicamente, você está fazendo a eficiência desse investimento, você está maximizando essa recuperação dos hidrocarbonetos, certo? Então, aí você aproveita melhor esse recurso já explorado. Então, a gente já teve a exploração, né? A gente já está trabalhando, né? Então, para resumir tudo isso, né? Quer dizer, esse projeto promove não só essa transição energética a incorporar essas práticas e tecnologias sustentáveis, mas ele também reforça esse compromisso com a sustentabilidade ambiental e econômica do setor. Ele também otimiza as operações, reduz as emissões, maximiza a recuperação de recursos existentes e ele também contribui significativamente para um futuro energético mais sustentável, né? Então, acho que para terminar aqui a minha parte, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos benefícios econômicos e ambientais esperados no longo prazo, né?
Os benefícios que a gente vê, ele inclui o aumento da eficiência operacional, a redução de custos de produção e manutenção, e maximização da produção, né, por diversos motivos que a gente já citou antes. Isso é alcançado por meio da otimização dessas operações, implantação de tecnologias avançadas, né? Aqui a gente está incluindo os gêmeos digitais, os modelos numéricos que fundamentam o gêmeo digital, e eles garantem o melhor aproveitamento de recursos disponíveis, né? Então, essa gestão eficiente, que é habilitada por essas tecnologias, aliado ao uso dessas tecnologias, resulta nessa operação mais econômica e sustentável, né? A implementação de práticas, aqui reiterando, né, com a reinjeção do CO2, não só prolonga essa vida útil do campo de mero, mas ele também maximiza a recuperação de hidrocarbonetos, aumentando o retorno, né? E a redução dos custos operacionais e melhoria da eficiência e a rentabilidade do campo, ele é aumentado, né? Então, do ponto de vista ambiental, só reiterando também, essa reinjeção do CO2, ela contribui diretamente para a redução das emissões do gás de efeito estufa. E ele divide uma métrica que se tem, que é a pegada de carbono por barril, né, de petróleo produzidos. Então, isso a gente chama de captura de carbono pré-combustão. Então, você não precisa queimar o gás, queimar o óleo e pegar o CO2 ali. Já antes, até da queima, ele já é reinjetado, né? Essa prática, ela não apenas ajuda a mitigar essas mudanças climáticas, mas também posiciona esse campo de mero como exemplo de produção sustentável e responsável no setor de óleo e gás. Sérgio, obrigado aí pelas suas considerações, né? Tem um artigo muito legal, bem antigo, acho que 2007, se eu não me engano, do professor Bill Wallet, um professor lá do MIT, que ele faz uma estimativa, né? Se você aumentar a eficiência do setor de óleo e gás em 1%, isso equivale a, na época, né, praticamente toda a produção eólica, era um número assim, muito assustador. Então, acho que é legal você trazer esse ponto de que a eficiência operacional, né, a maneira que você faz isso faz com que você, de fato, descarbonize bastante o processo como um todo energético, né, de maneira geral. E aí eu queria passar para o Leonardo, você falou também dessa questão da reinjeção, né, de já evitar, né, fazer a reinjeção direta, etc. Eu queria falar um pouco mais da colaboração entre as empresas. Assim, isso é uma prática que é relativamente comum no setor de óleo e gás, mas não nessa proporção, né, que é o projeto de Libra, né? As empresas de petróleo, geralmente quando vão fazer, né, que agora são cada vez mais empresas de energia, vão cada vez, né, elas fazem esses projetos de exploração conjunta, aqui no Brasil é muito comum, mas eu queria ouvir de você, Leonardo, assim, obviamente Petrobras tem um papel de liderança no setor aqui no Brasil. Como é que foi a colaboração entre da Petrobras com essas outras concorrentes e, obviamente, com a Halliburton também, aí dentro desse arranjo para viabilizar esse super projeto? Bom dia novamente, né? Comentando aqui sobre a questão de colaboração entre as instituições envolvidas, o primeiro ponto que eu quero destacar é que a cooperação é intensa e coordenada, né? Ela é fundamental para a gente identificar inovações tecnológicas de todos os envolvidos nesse processo, né? E isso ajuda numa gestão mais eficiente de todo o campo de mero. Eu vou começar pelos benefícios, né, de uma colaboração desse tipo, que a gente encontra, primeiro, uma pluralidade aí de conhecimento e experiências, né? A gente tem uma diversidade de especialistas de diferentes áreas, como o Emerick comentou anteriormente, né? Geocientistas, engenheiros de diferentes especialidades e de diferentes empresas, né? Essa perspectiva diferente, de culturas de diferentes empresas, elas se somam, porque cada empresa vem com um quê novo de inovação nesse processo, e a gente soma, né, com essas experiências, né? Eu costumo falar que a gente tem dados, né? A gente coleta os dados, gera um tratamento e gera uma informação, mas o conhecimento ele vem além disso, sintetizando aquilo que é a sua experiência de utilizar essas informações, né? Então, essa diversidade de especialistas e de empresas é um ponto muito importante como um dos principais benefícios.
A gente, nesse projeto, a gente está utilizando a metodologia que está aí na mídia como ágil, né? Essa metodologia ágil, ela permite aí que a gente desenvolva o projeto com bastante flexibilidade. Então, a gente tem aí adaptações, a gente muda a perspectiva de um projeto com um plano inicial muito bem travado e vai seguindo ao longo dele, né? Que eram os projetos que a gente tem de engenharia passados. É importante fazer esses tipos de projeto, né? Mas no caso do projeto Libra 4.0, a gente utiliza muito as metodologias que têm sido cada vez mais na vanguarda de softwares, né? A gente vai colocando ali os próximos passos dentro de um time frame ali, de um período de tempo, coloca algo que o usuário possa utilizar, o usuário bota a mão na massa, ele presta atenção no que está dando errado, o que está funcionando, a gente tem aquele retorno, né, o feedback, e depois a gente coloca as novas intenções para melhoria no sistema, e aí o projeto vai nascendo de uma grande cooperação entre quem utiliza o sistema de fato e quem está desenvolvendo. Para que a gente possa fazer isso, é muito importante um comitê gestor, porque as decisões elas têm que ser informadas assim, de forma coletiva bem definida e informada, para que todos que estejam participando estejam bem alinhados com o que vai ser o próximo desenvolvimento, como é que vão ser as próximas etapas. Então, eu acho que eu sintetizei os principais benefícios e vou colocar aqui os pontos aí que são os desafios, né, que a gente encontra. Dentro desses desafios, quando você tem uma coletânea de pessoas, culturas diferentes, de diferentes áreas e de diferentes empresas, você tem a questão da integração. E essa integração aí, ela também gera aí um desafio enorme. Quem vai falar com quem como, né? Jargões são utilizados diferentes, softwares diferentes utilizados por cada especialista, e a gente tem que integrar isso, gerando orquestração, como você comentou, né? E essa orquestração, ela se torna um grande desafio. E aí adiciona-se o ponto da comunicação em si, né? Os jargões utilizados por diferentes especialistas são pontos aí que a gente tem que sempre tá colocando em evidência, né? O que uma palavra significa para uma pessoa é diferente do que aquela pessoa entende de uma outra área, de uma outra disciplina. E, finalmente, eu coloco aqui que a gente trata aqui de companhias de grande porte, né? Não são companhias pequenas. Companhias de grande porte, não só a Petrobras, mas a Shell Brasil, a Total Energies, a CNODC, a CNOOC e a PPSA, são empresas que, pelo volume de pessoas, têm um grande grau de hierarquia, né? Não é uma empresa pequena com poucos funcionários. E quando você tem essas estruturas complexas e hierarquizadas, os processos de tomada de decisão são mais lentos, né? Então, isso pode impactar um pouco na velocidade de você implementar ações dentro do projeto. Eu coloquei aqui um resumo, né? A colaboração com esses benefícios significativos, né? E esses grandes desafios que impulsionam aí os avanços tecnológicos e operacionais, tá? Aqui no desenvolvimento do campo de mel. Ô, Leonardo, excelente essa explicação sobre a colaboração, né, e o desafio de empresas tão grandes com uma estrutura tão hierárquica, assim, colaborarem em prol de um resultado. E eu queria puxar um gancho de um ponto que você falou, né, comunicação. Assim, a gente sempre fala aqui na vertical de energia da MIT Technology Review, né, que é um setor em grande transformação e que ele vai envolver a colaboração de multi-stakeholders, né? Estou falando de startups, universidades, governo, grandes empresas, né, investidores. E é importante você se comunicar para poder saber o que essas iniciativas estão fazendo, né? O que a gente... quais são as oportunidades de colaboração para, de fato, a colaboração acontecer. Então, o prêmio, né, do
do Energy Summit Awards, né, de categoria de pesquisa, tem muito esse objetivo. Aliás, o Energy Summit como um todo, né, que é o maior evento de inovação, empreendedorismo em energia e sustentabilidade do mundo, o maior evento do MIT fora dos Estados Unidos, tem um dos grandes objetivos esse, se comunicar e passar adiante e expandir o horizonte das boas iniciativas do setor de energia para um público cada vez maior, né? Lá no evento, por exemplo, tinha empresas do setor financeiro, mineração, transporte, mobilidade, TI, né? Ou seja, outras empresas, né, se envolverem. A gente está falando aqui de gêmeos digitais, por exemplo, TI, é algo super importante, né, nessa área. E aí eu queria perguntar para vocês, qual a importância que vocês enxergam em ter ganhado, né, essa primeira edição da categoria Projeto de Pesquisa do Energy Summit Awards, e que tipo de mensagem você gostaria de deixar para esses outros stakeholders, principalmente jovens pesquisadores, profissionais do setor, que estão querendo se engajar mais com iniciativas de inovação? Tá? Primeiro, para mim, isso aqui é muito óbvio que foi uma honra. Tá? Todo mundo na equipe do projeto ficou super satisfeito e feliz com o reconhecimento que serve para a gente como motivador. Tá? Um motivador confirma, de certa forma, que a gente está no caminho certo. E que caminho é esse? É o caminho, primeiro, de fazer um uso muito intensivo de tecnologias digitais para maximizar a eficiência dos nossos processos. 2, é essa ideia de montar times multidisciplinares para resolver um problema complexo, né? Eu gosto de brincar que, às vezes, a gente está na mesma reunião e está discutindo um aspecto sobre como dividir, como calcular a quantidade de gás que é injetado em cada posto, e na mesma reunião depois a gente está discutindo sobre como trafegar informações na nuvem de dados. Tá? É algo extremamente multidisciplinar, e fazer com que essas equipes conversem e caminhem na mesma direção é algo extremamente desafiador, como falou o Leonardo. Então, o reconhecimento também do prêmio do Energy Summit Awards serviu para a gente como aumentou o nosso grau de compromisso aqui, a nossa responsabilidade. Tá? A gente aqui agora entende que esse projeto passou de patamar aqui e mesmo esse podcast é um momento interessantíssimo para a gente, tá? Para a gente reforçar aqui o nosso compromisso, tá? Com segurança operacional, sustentabilidade e maximização de retorno dos nossos investimentos. Tá? Então, acho que essa é a principal mensagem nossa em relação ao prêmio. Passar a bola aí para o Sérgio. Primeiro, para mim, foi uma grande surpresa, porque eu não acompanhei o processo, né, quando eu soube, a gente já tinha ganho esse negócio, esse que ia para lá, né? Mas, como o Alexandre falou, realmente, primeiro dá um orgulho, dá uma motivação muito grande, aumenta a visibilidade do projeto, que dá mais responsabilidade. Porém, eu acho que prêmios como esse ajudam a pesquisa a ganhar o buy-in corporativo, que é muito importante, como o Leonardo estava falando, né? Quer dizer, esse alinhamento de gestão com projetos de visibilidade ocorre de forma mais fácil, né? E você consegue quanto maior a visibilidade. Então, eu acho que esses prêmios têm um papel importante para o sucesso do projeto, que o sucesso... Não adianta você fazer o melhor projeto do mundo se não tem buy-in corporativo, em todos os níveis, tá? Não é só no nível corporativo, é dentro do nível dos usuários e tudo mais, né? Então, como o Leonardo falou, né, que cada pessoa usa um software diferentes e coisas assim, então você precisa de uma motivação muito especial para as pessoas fazerem a coisa de uma forma diferente, né? Então, uma das grandes... vamos dizer, causas de falha é que os usuários não se sentem dono do sistema. E aí que vem essas metodologias ágeis para a gente envolvê-los no processo, para eles se sentirem dono do sistema e eles adotarem a solução. Então, esses são os grandes desafios e novamente, eu agradeço aqui a possibilidade da gente estar divulgando novamente isso no podcast, além do prêmio, o podcast, e que se
que isso sirva de exemplo e motivação para outras empresas fazerem coisas dentro dessa área. Bom, perfeito. Acho que também é uma honra para a gente receber aqui vocês, né, no podcast, para dar mais essa nova rodada de divulgação aí para um projeto tão legal. Leonardo, queria ouvir também de você qual mensagem você tem em relação à questão da premiação e para os jovens pesquisadores e profissionais do setor. Perfeito. Primeiro, eu quero dizer que é um grande orgulho, uma grande honra ter recebido essa premiação, né? Ela serve como uma inspiração adicional para todas as pessoas, os membros, os profissionais que estão hoje envolvidos no projeto. Inspiração é muito importante, né? A gente ter aquele porquê adicional para continuar a tarefa. Então, como o Alexandre falou, o Sérgio falou, a gente aqui fica cada vez mais motivado, impulsionado com um porquê para ir para frente, né? Então, isso é extremamente benéfico. E nesse contexto, eu acho que também serve de inspiração para os jovens pesquisadores, né? Ainda existe muito espaço aí para a indústria de energia. A gente precisa aí de muita inovação, muita colaboração dentro desse âmbito da transição energética, e isso é fundamental para o progresso. Nesse contexto aí, que a gente tem de transição energética e sustentabilidade, assim, os desafios são cada vez mais complexos. A gente tem que fazer uma transição energética gradual, porque todos os cenários que se mostram até o momento mostram que a gente ainda vai precisar de utilizar combustível fóssil aí, devido à grande demanda que a gente tem energética mundial, para seguir para os renováveis né, que a gente quer chegar lá como meta. E aí a gente precisa de contribuição de todos os setores, e aí os jovens pesquisadores e profissionais do setor vão moldar isso, né? Eles vão construir isso. Então, eu espero que esse prêmio sirva também como um motivador e uma inspiração aí para todos os jovens que queiram seguir nessas áreas aí que estão envolvidas com inteligência artificial, computação, engenharia, geologia, né, de forma que a gente possa agregar cada vez mais e num espectro cada vez mais diverso, né, que é outro ponto, né? Há um tempo atrás era uma comunidade predominantemente aí formada por homens, e aí a gente agora está aumentando, né, a quantidade de mulheres dentro da ciência e da tecnologia. Então, eu acho que isso é fundamental para inspirar, para que a gente tenha cada vez mais diversidade e inovação derivada desse processo, tá? Eu acho que é esse o ponto aí. E jovens, por favor, venham, se agreguem, nos ajudem a fazer a transição energética. Legal, Leonardo, super inspiradora a mensagem. E é interessante, né, que o Energy Summit ele usa a metodologia multi-stakeholder, né? O Energy Summit Awards também é baseado nessa metodologia, e a gente tem, às vezes, o mesmo fórum, né? A gente falou até isso na mesa lá de abertura, que é o pessoal mais, né, cabeça branca, né? Como eu, como algumas pessoas também, né? De governo, né? Super formal, e, ao mesmo tempo, fundador de startups jovens, e a gente faz um ecossistema de inovação com isso, né? Pesquisadores, fundadores de startups jovens, com pessoas mais experientes, né, de todas as idades, é super legal. E eu acho que o ponto que você levantou, Leonardo, também, que eu gostaria de compartilhar, de postou há pouco tempo atrás nas redes sociais do Energy Summit, a gente teve 43% de participação feminina no Energy Summit. É um número muito maior, né? A gente fez várias ações para isso acontecesse, né? A linha de Woman in Energy com ingresso com desconto, divulgação focada, e chegamos a esse número de 43%, quase metade do público do Energy Summit era mulheres, e a média da indústria, né, do setor de óleo e gás é 16%, do setor elétrico é 20%. Então, ou seja, eu acho que é super louvável essa iniciativa, né, de aumentar a diversidade, né, tanto de experiências, né, pessoas mais experientes quanto mais jovens, quanto, né, o aumento da participação feminina na indústria, que ainda é, como você mesmo mencionou, predominantemente masculina, né? Vamos mudar esse cenário. Aí isso também é usar esse espaço de comunicação aqui para a gente poder fomentar, né, esse tipo de iniciativa. Pessoal, a gente está encaminhando
aqui para o final do episódio, e aí eu gostaria também de fazer uma rodada tripla aqui, a gente pode manter a tradição aqui da ordem, e queria que vocês falassem um pouco, né? O Libra é um projeto de longo prazo, né? Como vocês mencionaram, super complexo, e eu queria que vocês falassem um pouco o que vem pela frente, né? Quais são os próximos passos do projeto Libra 4.0 e como é que eles se alinham aí com as tendências futuras do setor de energia. Alexandre, vamos começar com você? Ótimo, ótimo. Eu vou fazer aqui rapidinho, então, os próximos passos imediatos do projeto. Porque, notem, esse é um projeto em andamento que ainda tem muitos passos pela frente. Tá? Mas vou aqui dividir minha fala em dois componentes principais dos próximos passos. Tem um componente que é da implantação da solução, tá? E tem um outro componente que é da adoção da solução. Tá? Do ponto de vista da implantação, e tem a ver com as falas dos colegas anteriores, a gente está seguindo essa estratégia que vem da metodologia ágil de fazer pequenos produtos e implantar aos poucos essas pequenas soluções e coletando o feedback dessas pequenas soluções e para melhorar o sistema como um todo. Tá? Então, os nossos próximos passos envolvem exatamente isso, começar a pegar essas primeiras soluções e torná-las operacionais. O que conecta com a segunda parte, que é a adoção dessas soluções. Então, a gente vai passar agora por uma fase que eu diria assim, uma parte de treinamento, mas também de hands-on com o pessoal, porque essas tecnologias envolvem também formas diferentes de trabalho. Né? Então, a gente vai aprender agora como é que a gente faz para que essas tecnologias resolvam problemas que nos interessam, mas que também funcionem de uma forma que seja natural para que o usuário demande mais dela depois e ela tenha um loop positivo de crescimento. Da hora, Alexandre. E Sérgio, quais são sua visão aí sobre o futuro, os próximos passos de Libra 4.0? Ok. O Alexandre trabalhou um pouquinho mais nessa área de change management, que a gente chama, né? Que é de gestão de mudanças no projeto. Eu vou explorar um pouquinho nessa parte de tecnologia, né? Quer dizer, uma das coisas que está previsto nesse projeto é a separação submarina do líquido de óleo e água, né, do gás natural. Que é uma das coisas que que ocorre muito, tem bastante volume de óleo e gás, chega na plataforma, existem capacidades na plataforma de fazer essa separação, né? E isso pode acabar comprometendo a produção da plataforma. Então, uma das coisas que está vindo aí no futuro, né, uma tecnologia patenteada da própria Halliburton, não, Petrobras, que é o HISEP, né? O HISEP é essa separação submarina, e a ideia é, no leito marinho, recolher esse gás, certo? E diretamente reinjetar esse gás. E isso vai desonerar as plataformas e deixar elas mais eficientes, principalmente com esse crescimento de gás que é previsto, que eventualmente o que você está injetando dentro do campo chega nos produtores, certo? Então esse ciclo passa a ser um ciclo vicioso se você não quebra ele de alguma forma, né? Mas aí vem também uma outra tecnologia que ajuda para você gerenciar, certo? De que forma que você está injetando. Lembra no início que eu falei que onde você injeta e o quanto que você injeta faz a diferença, né? Então, e normalmente não se tem uma visualização ou uma possibilidade de enxergar onde que estão essas frentes de injeção para que você possa tomar ações corretivas, né? E é isso que entra uma outra tecnologia, que é o que a gente chama de sísmica 4D, or D-Seismic, né? Quer dizer, a ideia é que com o processamento desses dados sísmicos, você consiga ter um mapeamento da densidade dos fluidos ao longo do reservatório. E com algum processamento, isso lhe permite ver onde que estão essas frentes. Então, ela ajuda você a calibrar o seu modelo de reservatórios e de você ajustar onde que você está injetando, quanto que você está injetando, certo? E uma outra coisa que está associado com esse controle é essa inovação que existe dentro do campo de Mero, que você tem válvulas dentro da seção do poço em contato com o reservatório. Então, você pode, teoricamente, controlar quanto que você está injetando em cada zona. A gente está falando de reservatórios espessos, 400 metros, né? 1.000 metros. Então,
onde você injeta, na parte de cima, na parte de embaixo, quanto que você injeta faz. Então isso, junto com a sísmica 4D, ela permite uma correção. Quando você vê que você está chegando mais no poço injetor, num poço produtor, você quer atrasar essa chegada. Idealmente, você quer que os fluidos eles se desloquem em pistão, ou seja, na mesma direção. E é isso que a sísmica 4D dá essa visualização que normalmente não se tem, né? Então, existe um monitoramento permanente que com as aquisições sísmicas você pode rapidamente adquirir esse sistema, né? E tem uma outra inovação do projeto de Libra que tem a ver mais com metodologia. Você, quando cria um campo digital, você cria um digital twin, né? Normalmente se trabalha com um modelo que é o mais provável, certo? Ou com um conjunto de modelos. Libra, ela está adotando uma metodologia da indústria que é você trabalhar com possivelmente centenas de modelos, né? Então, como é que você gerencia centenas de modelos? Tem uma série de estratégias e tecnologias que habilitam isso. Isso é chamado de ensemble modeling, né? E a ideia é que você consiga, cada modelo dentro desse ensemble está capturando um pedacinho da sua incerteza. Então, nenhum deles individualmente, ele é representativo do que você quer, né? Mas o fato de você usá-los todos, tanto para testar metodologias, como para poder capturar as incertezas, é uma parte inovadora desse projeto. Sérgio, e Leonardo, quais suas contribuições aí e sua visão de próximos passos do projeto? Acho que os próximos passos foram bem encaminhados aí pelo Alexandre e pelo Sérgio, né? Eles já comentaram bastante sobre as oportunidades que a gente tem aí sobre próximos passos dentro do Libra 4.0. Eu vou comentar um pouco mais sobre o alinhamento disso com as tendências futuras do setor energético, né? A gente hoje está num cenário de transição para energias renováveis, como eu disse anteriormente. Todos os fóruns que a gente tem visto têm comentado da demanda energética de forma expressiva. A gente não consegue fazer uma mudança direta para as energias renováveis de uma hora para outra, né? E nesse contexto vão entrar aí solar, eólica, hidráulica, etc., né? Estão melhorando também aí a necessidade de desenvolvimento aí de tecnologias de armazenamento, né? Por exemplo, os carros com baterias que vão demandar aí uma série de mudanças. O Sérgio até comentou essa questão de como que vai ter uma autonomia de veículos. Hoje você tem posto de gasolina, né? Você consegue encher o tanque do carro e continuar andando, né? Mas como é que isso vai funcionar? A gente já está começando a ter aí alguns pontos aí de recarga. A gente está indo para uma tendência cada vez mais também de integração de sistemas energéticos, né? De diferentes áreas, mas acho que o ponto que a gente consegue de fato alinhar o nosso projeto com essas necessidades de mudanças climáticas que estão exigindo todas essas alternativas é a questão de sequestro e armazenamento geológico de carbono, tá? O campo de Mero, especificamente, ele tem uma quantidade de CO2 muito alta para o convencional em campos de petróleo. Cada campo de petróleo é diferente, mas especificamente em Mero a quantidade de CO2 é muito grande. Então, quando a gente produz o óleo, teoricamente, se você não fizesse muita coisa, você colocaria esse CO2 e aumentaria a quantidade de gases de efeito estufa aí no ar, né? O que a gente não quer nessas novas tendências. Nesse contexto, a gente utiliza hoje a reinjeção do gás para dentro do reservatório para empurrar mais óleo e produzir mais óleo. E nesse contexto, a gente está armazenando aquilo que a gente efetivamente produziu. Então, nesse contexto aí, quando a gente fala do Libra 4.0, a gente pode otimizar, aumentar a eficiência, fazer com que essa introdução do CO2 no reservatório seja melhor e a gente consiga produzir melhor o nosso óleo, evitando essa disposição de CO2 que estava lá no reservatório enterrado a quilômetros de profundidade, né? A gente está falando aqui de
5 quilômetros de profundidade abaixo do leito marinho, 2 quilômetros de lâmina d'água, né, que é onde está o reservatório, volte para lá de maneira eficiente. Essa tecnologia que o Sérgio comentou aí do HICEP, que também está sendo desenvolvida aqui em Mero, ela já está pensando também em como tirar o CO2 lá no fundo marinho, a 2 quilômetros de profundidade, e reintroduzir o CO2 lá embaixo. De vez ele chegar na plataforma e a gente reintroduzi-lo lá embaixo, né? E isso vai ser um desafio adicional, né, dentro dessa tendência do Libra 4.0. Como é que a gente coloca o HICEP no Libra 4.0? Como é que isso vai funcionar? Outro ponto é digitalização e inovação, né? A gente está incluindo aí tecnologias avançadas de inteligência artificial. Isso vai facilitar aí que a gente faça uma produção mais eficiente. E quando a gente fala de produção eficiente, a gente evita possíveis vazamentos, né? A gente evita problemas ambientais de uma série de natureza. Então, quando a gente monitora isso tudo num grande, como o Alexandre falou, num grande videogame que simula o nosso reservatório, que seria o Libra 4.0, esse gêmeo digital, a gente diminui um pouco as chances, né, de que isso ocorra. Então, a gente está pensando na segurança das instalações. E isso pode promover aí mudanças de políticas e regulações sustentáveis de forma que a gente possa cada vez mais progredir nessas tendências de melhoria aí, de como utilizar essas inovações dentro desse contexto de tendências futuras do setor energético. E aí a gente vai tendo, como a gente tem aqui no podcast, formas de informar isso e ter cada vez mais uma participação ativa dos consumidores, né? Hoje a gente tem uma grande demanda de diminuir a emissão de gases de efeito estufa de uma forma geral, né? A operadora, inclusive, né, a Petrobras, ela tem a meta aí de alcançar o net zero até 2050, né? Neutralidade de emissão de gases de efeito estufa até essa data do que está dentro do escopo da empresa. E todas as outras estão indo na mesma linha, né? Então a gente está nesse desafio enorme aí de alinhar esse grande projeto com essa questão de digitalização e inovação e sequestro e armazenamento geológico de carbono, tá? Muito bom. Leonardo, você e o Sérgio mencionaram lá o HICEP, né, e essa questão de captura de carbono e armazenamento de carbono. A gente falou aqui, lembrei aqui do nosso bate-papo lá com a Maísa, né, sobre as iniciativas do SEMS, e ela ressaltou bastante esse projeto. Realmente é uma disrupção, né, também ganhando vários prêmios, né? O HICEP, muito legal de resgatar isso daqui. Bom, pessoal, a gente está na reta final aqui, né? Acho que está no momento aí de a gente ir para aquela parte do nosso podcast em que a gente recebe as dicas dos convidados e as nossas dicas. Então vamos para o nosso momento Energy Beats. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, agora o nosso momento Energy Beats. A gente segue sempre a tradição das primeiras dicas serem dos nossos convidados. Então vamos começar aí. Alexandre, qual o seu beat de hoje? Bom, na verdade eu trouxe 2 livros. Um livro um pouco mais quem gosta de divulgação científica e um outro quem gosta de ficção científica. Tá? O primeiro é um livro que chama-se A Teoria que Não Morreria, tá? Que é um livro meio documental, mas muito interessante, de fácil leitura, tá? Não é um livro técnico, sobre a regra de Bayes, tá? Que é um teorema que a gente usa que é a base, inclusive, desse desenvolvimento todo nosso aqui, a base da internet hoje, ela diz como a gente atualiza as nossas crenças com base em novas informações. Foi algo muito controverso e que, ao longo do tempo, tem uma história muito interessante, como essa teoria morreu e nasceu de novo várias vezes e hoje é a base para diversas soluções. Então, a autora aqui é a Sharon McGrain, que é uma escritora famosa por divulgações científicas. E tem uma segunda aqui, e é uma ficção científica, mas eu acabei descobrindo agora que vai virar uma série de TV. Mas o legal dela é que não é uma ficção científica. O aspecto mais interessante do livro não é a parte de ficção científica, tá? É a mensagem que ele traz por trás aqui, que é esse livro aqui, Matéria Escura, do Blake Crouch. Um livro que eu ganhei de presente, estava aqui na minha estante há um tempo atrás, comecei a ler há 2 meses atrás e fiquei fascinado pelo livro. Ele fala sobre o caminho que a gente não escolheu. Não quero dar nenhum spoiler, mas é aqueles caminhos que não escolheu. Pensa, o cara é um cientista e ele tem 2 opções na vida. Ele ouvir um cientista famoso e deixa a família de lado,
ou ele dedica para a família e deixa a ciência de lado. De repente ele descobre que todas as opções existem ao mesmo tempo, né? E começa essa jornada aqui, sem dar spoiler do livro. Bom? Legal, Alexandre. Sou super fã de ficção científica. Já entrou na minha lista aqui junto com os livros do Asimov também, que sou super fã. Já mencionamos aqui também em episódios anteriores. Sérgio, qual o seu beat de hoje? Eu vou na linha de... Eu entendo que da mesma forma que nós temos equipes multidisciplinares, os ouvintes são diversos, né? Muitos não da área de energia, certo? Então eu vou recomendar 2 livros de um autor, Daniel Yergin, certo? Que ensinam. Porque quando você fala da indústria de óleo e gás, não é só a tecnologia, a política, a geopolítica está envolvido aí. E para ter esse entendimento dessas dinâmicas todas que motivam, tem um livro de 1990 que é The Price, certo? The Epic Quest for Oil, Money and Power. E ele lançou outro livro, que é uma evolução desse, que eu até estou vendo na prateleira aqui do Emerick, né? Ele deve estar áudio aqui, mas a gente está em vídeo aqui, né? Que é The Quest, Energy Security and Remaking of the Modern World. So, esse aí foi de 2011. Então, são livros, assim, relativamente antigos, mas eu acho que são relevantes para quem não conhece a indústria de óleo e gás, entender essa dinâmica que está aí. E quando a gente fala de colaboração entre esses diferentes termos, isso é uma grande evolução da indústria, né? Ser mais colaborativo com esses campos cada vez mais complexos que nós estamos desenvolvendo. Legal, Sérgio. O Daniel Yergin, ele também é um dos idealizadores da CERAWeek, né? Outro grande evento de energia aí, né? Que em breve será cada vez mais parceiro aí do Energy Summit, nessa colaboração da ponte aérea aí Brasil e Estados Unidos, né? Na construção aí dessas trens de energia, né? Bom, Leonardo, e qual o seu beat de hoje? Eu vou indicar 2 livros aqui, né, para a audiência, tá? Um pouco fora da ciência em si, mas com um viés aí de inspiração aí para jovens de uma forma geral e para verificação de tendência. 21 lições para o século XXI, né, que a gente tem do Yuval, que já escreveu o Sapiens, Homo Deus, né? Esse livro eu acho interessante para pensar nas tendências aí do futuro, né? E um outro é Disciplina é Destino, de Ryan Holiday. Eu acho que é fundamental assim, a gente também colocar que tem um componente aí que eu acredito, né? Mas aí cada pessoa tem a sua forma de pensar, e é louvável que seja assim, devido à diversidade, de que existe esse caminho sempre de que a gente tem que se esforçar bastante, né? Aquela conversa de sempre ter muita transpiração para conseguir realizar as coisas, né? E esse livro aí traduz muito essa questão de ser disciplinado para alcançar seus objetivos. Então, esses são os meus beats de hoje aí. Coloquei 2, né? Além de um. Super boas dicas e fora da área técnica, né? Eu tive a oportunidade uma vez de mediar um painel super técnico lá na comemoração de 60 anos do Sempre, lá sobre o futuro. Toda vez que tem alguém da área técnica, eu sou economista de formação, né? Eu fico com aquele receio de você que eu não vou entender, mas dicas super boas aí. Acho que essa questão da disciplina acho que é fundamental em qualquer área, né? Não seria diferente aqui com a gente. Bom, então eu vou para os meus beats de hoje. Também vou manter aqui a linha de cada um e de cada 2, né? Só que o meu não vão ser livros, né? O projeto de Libra 4.0, como a gente falou aqui, né, no início do episódio, ele faz parte do rol de projetos da cláusula de P&D da ANP. É uma política pública super interessante que o Brasil tem, né? Impressiona até o MIT, quando a gente esteve lá, conversando com os professores. Realmente é muito bem orquestrada e realmente gera bastante impacto aqui para o país, né? Na área de pesquisa e desenvolvimento na indústria de energia, né? No ano passado fez 25 anos. Então, os meus 2 bits, para quem quiser saber mais sobre os projetos, né, dessa cláusula, além do Libra 4.0, é o painel dinâmico de obrigações de investimentos, né, que mostra vários gráficos, né, um Power BI, né, com indicadores dos cerca de 4 bilhões anuais de investimento em P&D através dessa cláusula, e a plataforma de dados abertos de pesquisa, desenvolvimento e inovação também,
lá da ANP, onde é possível ver os dados abertos, com um nível de detalhe maior, desses projetos que fazem parte aí de todo esse rol, né? A premiação da categoria Projetos de Pesquisas do Energy Summit Awards foi uma parceria, inclusive, com a ANP também, né? Na seleção dos finalistas para o prêmio, né? Bom, pessoal, então é isso. Queria agradecer a todos nossos ouvintes. Foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da MIT Technology Review. Muito obrigado por acompanhar a gente nesses minutos. Não deixem de nos seguir no perfil da MIT Technology Review na sua plataforma de podcast preferidas e nas redes sociais. Vai lá. Alexandre, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado aí, pessoal. Leonardo, também agradeço a sua presença. Eu que agradeço. É uma excelente forma aqui da gente divulgar o nosso trabalho. Fico muito feliz de poder participar desse podcast. Obrigado. E por fim, Sérgio, obrigado aí pelo seu tempo, disponibilidade e troca de conhecimento. Obrigado, eu acho que a conversa foi muito boa. Estamos aí sempre à disposição. E obrigado pelo convite. Essa é uma grande plataforma para as pessoas conhecerem o que está sendo feito aí de ponta nessa indústria. Legal, pessoal. Então é isso. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.